Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da GerênciaNet. Eu sou o Guilherme, faço parte do time de consultoria técnica e é um prazer estar com vocês hoje. Estou aqui com uma de nossas colaboradoras, que vai me auxiliar. Vou dar a palavra para ela se apresentar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, também faço parte da consultoria técnica da GerênciaNet. Vai ser um prazer estar aqui hoje com o Guilherme fazendo essa apresentação para vocês. Exatamente. Então, pessoal, para começarmos, se você é um desenvolvedor, uma desenvolvedora, ou quer levar uma ideia para a sua equipe que pretende integrar um sistema ou aplicação completa de gestão de cobranças e que possua um novo método de pagamento, né, de pagamentos instantâneos, nosso querido Pix, você está no lugar certo. Pois a gente tem o orgulho de dizer que somos entusiastas do Pix. A GerênciaNet tem participado ativamente em todo o processo do arranjo Pix, junto ao Banco Central. Então, tenho certeza que os serviços da GerênciaNet poderão te atender. E neste webinar, nós iremos exemplificar para vocês, colocando a mão na massa, a gente vai mexer no código aqui, criando uma cobrança Pix em poucos passos, utilizando um facilitador que é a SDK de PHP da GerênciaNet. E para isso, né, eu vou demonstrar aqui para vocês como baixar a SDK de duas formas, como configurá-la. A gente vai criar as credenciais, criar uma aplicação no painel da GerênciaNet, gerar o certificado e, por fim, a gente vai gerar o Pix, um QR Code do Pix, para depois a gente pagar. E vale ressaltar também que a SDK ela possui também outros exemplos para criar boletos, carnês, assinaturas e muito mais. Então, se um próximo webinar você deseja saber sobre outros métodos de pagamentos utilizando a SDK, pode deixar aqui no campo de perguntas ou levar lá no Discord sua sugestão para que a gente possa trazer em outros encontros. Então, antes de tudo, pessoal, vamos passar por alguns pontos importantes para que vocês tenham um melhor entendimento do serviço da GerênciaNet e como aplicá-los em seu negócio. Primeiramente, claro, se você ainda não tem uma conta na GerênciaNet, basta acessar o site ou baixar o aplicativo da GerênciaNet e seguir os passos para criar a conta, é totalmente gratuita. E após a abertura da sua conta, já pode começar a fazer transações Pix e ter acesso a API e diversas ferramentas de cobrança. E outro ponto que a gente sempre gosta de trazer aqui em todos os webinars que a gente apresenta, é um breve resumo aqui na documentação da API da GerênciaNet, que a gente consegue ter também essa visão geral da API. Então, a gente acessa aqui o menu API, o site da GerênciaNet, no menu APIs, e a gente é redirecionado para a documentação da GerênciaNet. Aqui a gente já cai na documentação da API Pix, que a gente tem a collection do Postman, que é muito importante, muito bacana, que traz todos os endpoints do Pix. Aqui a gente vai precisar deste link, né? A SDK de PHP, uma novidade fresquinha aqui que nós temos, né, Jéssica? Que é a SDK de Python também, que foi lançada hoje. Então, já está com o método de pagamento Pix. Então, quem gosta de programar em Python, aí, fica a dica para dar um confere lá. Aqui a gente tem a rota base, que são utilizadas para fazer as requisições na API. E muitos outros detalhes, né, que a gente tem um passo a passo de como criar o certificado. A gente vai utilizar aqui um conversor também da GerênciaNet. Aqui nós temos um sumário com todos os endpoints do Pix para utilização na API. Então, a gente, vindo aqui em um desses endpoints, a gente tem os detalhes do body que podem ser passados, atributos que são obrigatórios e os que não são obrigatórios. Então, a documentação está bem completa, bem atualizada, pessoal. É sempre bom a gente conferir. E também a gente tem, né, como a GerênciaNet tem outros métodos de pagamento, a gente tem opção de gerar boleto,
gerar cartão. Então, você descobrindo aqui a seção da documentação, você consegue ter vários exemplos de códigos também, em várias linguagens, e todos os detalhes de consumir a API da GerenciaNet. Isso aí. Se eu deixar passar qualquer coisa, Jéssica, pode complementar, por favor. Pode deixar. Então, agora eu já vou passar aqui, pessoal, para a criação da nossa aplicação para que a gente tenha acesso à API, certo? Eu já estou com a minha conta aqui logada, e para isso a gente vai acessar o menu Minhas Aplicações, criar uma nova aplicação, vou inserir um nome, vou colocar SDK PHP, eu vou desabilitar a API emissões de boletos, a gente vai fazer um exemplo aqui somente de Pix, então, no momento, emissões não vai ser necessário. E para teste aqui, eu vou habilitar todos os escopos, certo? Tanto de produção quanto homologação. E aí, isso aqui, pessoal, né, vai de acordo com a demanda que o seu sistema precisar. Se algum desses escopos aqui não for necessários, não vai ser necessário habilitar ele aqui no momento da criação da aplicação. Vou clicar em criar, vai pedir minha assinatura eletrônica, vou preencher aqui. Preenchida a assinatura, vai pedir para eu confirmar aqui, e criada a minha aplicação. E nesse momento aqui, a gente obtém as credenciais, tanto de produção quanto de homologação, certo? E a gente vai precisar para fazer a autenticação na API. Outro ponto que a gente precisa para autenticar na API Pix é o certificado, certo? Então, eu vou acessar aqui o menu Meus Certificados. Vou criar um novo certificado. Vou colocar também SDK PHP. Vou inserir novamente aqui minha assinatura. Beleza. E aqui, pessoal, a gente deve se atentar nesse momento que depois que você baixou o certificado uma vez, você não consegue baixar esse mesmo novamente. Então, é sempre bom a gente baixar, salvar, né, em um lugar seguro. Eu vou salvar aqui em downloads, mas não aconselho deixar salvo em downloads, né? Salvo numa pastinha para você ter ele sempre guardado, certo? Tá salvo. E um detalhe é que o PHP, para que a gente possa autenticar, né, nas requisições, ele utiliza do formato .pen. E vocês poderão reparar aqui que o certificado que nós baixamos, ele está em .p12. Né? A GerenciaNet vai sempre entregar o certificado em .p12. Então, a gente precisa realizar essa conversão do certificado, certo? E para isso, a gente, voltando aqui na documentação, que a gente sempre se apoia nela, voltando aqui na documentação do Pix, a gente, acessando a seção aqui de gerar uma aplicação e o certificado, a gente tem essa observação aqui, né? Que algumas linguagens devem utilizar o formato .pen. E a gente tem a GerenciaNet, disponibiliza, né, um download aqui, que é um conversor. Basta você clicar e baixar esse conversor, eu já tenho ele salvo ali. Ou, caso você tenha acesso à linha de comando de um Linux, por exemplo, você pode executar o comando pelo OpenSSL, certo? Então, bastaria você acessar o diretório que está salvo o seu certificado e rodar esse comando aqui
com o nome do seu certificado em .p12, convertendo ele, né, com outro, né, às vezes com o mesmo nome, para .pen, certo? Mas nesse momento, vamos utilizar o conversor que a gente já tem aqui. Deixei ele Só aberto. lembrando, ô Guilherme, que essa segunda opção, utilizando a linha de comando, ele pede uma senha na hora de fazer essa conversão. Só que essa senha não é necessária. Basta você pressionar Enter e converter sem senha mesmo. Essa senha, muitos clientes, é uma dúvida bem recorrente dos clientes, né? Qual senha utilizar? Então, não é necessária essa senha. E Exatamente. E uma outra coisa também, uma outra dúvida que os clientes costumam ter, quando baixa o certificado .p12, o cliente tenta instalar esse certificado, aí pede uma senha de segurança. Esse certificado não é para ser instalado. Esse certificado ele vai ser utilizado para você fazer a autenticação, para você utilizar nas requisições do Pix. Então, o certificado .p12 já é o certificado prontinho para vocês utilizarem na integração do Pix. Verdade, bem observado, Jéssica. Então, isso mesmo. Tem momentos que podem pedir essa senha, no caso ali da conversão por linha de comando, então basta ali pressionar o Enter, né, que a senha vai ser vazia. Até mesmo na requisição, por exemplo, uma requisição curl, você tem o parâmetro que você passa a senha, certo? Então você pode passar ali uma senha com duas aspas e vazia, né, que aí vai ser uma senha vazia, certo? Beleza, obrigado, Jéssica. Então, voltando aqui, a gente tem o certificado .p12 que nós baixamos. Eu vou arrastar ele aqui para o nosso conversor e clicar em converter. E feito. Ficou muito show esse Ficou. conversor. É rápido, rápido E e rápido. seguro, gente. Isso, muito importante isso. E ele, né, converteu, salvou no mesmo diretório que estava salvo, o P12, e com o mesmo nome, certo? Eu vou só editar ele aqui para ficar mais fácil depois ali. E a gente vou deixar somente produção, certo? E agora a gente já pode partir para o momento que nós vamos baixar a SDK, certo? E novamente vamos nos apoiar aqui na documentação, certo? Então, acessando aqui na documentação, na seção da API Pix, vou acessar o link aqui do repositório do GitHub, né, da SDK de PHP, certo? E aqui, pessoal, a gente tem, né, os detalhes de como instalar e tudo. E muitos clientes têm realmente dúvida de como instalar essa SDK. Então, vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, são 3 formas que a gente usa para baixar a SDK, certo? A primeira delas, que a gente pode baixar, é realmente fazendo o download do zip, né, do projeto do GitHub, certo? Baixando aqui, ele vai baixar justamente esse diretório aqui com esses arquivos. A outra forma é realizando realmente o clone do repositório, que vai ser por linha de comando. Então, vou fazer primeiro dessa forma, pela linha de comando, certo? Eu já deixei aqui minha máquina virtual ligada. Aqui eu tenho, né, o PHP já instalado. Um detalhe, pessoal, a gente vai precisar, para executar esses comandos aqui, precisar do Git instalado em sua máquina e o Composer. E além também, claro, do PHP, Apache e, né, o que é necessário para executar o projeto PHP, certo? Então, primeiro, né, eu já copiei aqui o link do repositório e basta eu realizar um git clone do repositório. Ele vai fazer o clone. Baixou aqui já com exatamente o que está lá no nosso repositório da SDK. Nesse momento aqui, ainda não está pronto para a gente já usar a SDK. A gente precisa instalar as dependências do nosso projeto, certo? E para isso, as dependências ficam instaladas aqui no composer.json.
Sendo assim, eu estou dentro aqui do diretório webinar e eu vou ter que entrar aqui na pasta GN API SDK PHP, certo? Estando dentro aqui, eu vou rodar o comando composer install dentro do diretório que tiver o composer.json. Que aí o composer install, o que ele faz? Ele entra aqui no composer.json, vê as dependências que ele necessita no projeto e baixa essas dependências. Então, bastaria executar o comando composer install. Aqui é rapidinho. E já foi feito. Ele baixou, né, um diretório vendor aqui em nosso projeto. Então, aqui ele já baixou tudo que a gente precisa para executar esse comando. Aí, o próximo passo seria a gente alterar as credenciais e inserir o certificado, certo? Então, pessoal, né, a primeira forma da gente baixar o repositório, desculpa, a SDK, a gente já executou, certo? Agora eu vou apagar tudo aqui e a gente vai baixar de outra forma. Ah, só mais um detalhe. Deixa eu ver, acho que não consegui. Aqui, pessoal, por exemplo, se você já possui um projeto, né, já tem um projeto grande aí que você está desenvolvendo, um sistema que você já tem desenvolvido, e que você utilize o projeto do Composer, né, e você já gerencia suas dependências com o Composer, para você inserir a SDK do PHP em seu projeto, então, com certeza, você já teria o arquivo composer.json, e aí bastaria você inserir essa linha aqui, ó, que é o que a gente tem aqui também no repositório. Ou seja, se você já tem um projeto que usa o Composer, basta incluir a dependência no seu arquivo composer.json. Então, você pode, né, pegar essa dependência aqui, inserir no projeto, no seu arquivo composer.json e rodar o Composer install. E aí ele vai baixar a SDK dentro da pastinha vendor, certo? Então, vamos partir ali para a segunda forma de baixar SDK, que é através do Composer, né? A gente não vai precisar fazer um clone do repositório do GitHub. A gente já vai baixar tudo do Composer. Então, deixa eu apagar aqui novamente. Certo? Vou apagar aqui o terminal para voltar para a pastinha webinar, certo? Então, agora essa outra forma, pessoal, a gente pode baixar direto do repositório do Composer, certo? Então, basta a gente copiar esse comando aqui, que está no nosso repositório, ou também esse comando fica disponível na nossa documentação, pessoal. Só para a gente detalhar aqui também, ó. Instalação das SDKs, PHP. Esse comando também está disponível aqui, ó. Então, a gente pode tomar como referência a documentação, certo? Então, acessando aqui nosso projeto, vou executar o comando e baixo o Composer e depois baixo as dependências dele, certo? Mas aqui aí a gente, né, vê uma diferença que ele não baixou a pastinha exemplos aqui de fora, mas ele baixou a pastinha da gerência net como uma dependência aqui do projeto, que contém os exemplos. Então, para que a gente consiga utilizar esses exemplos, a gente precisa mover ele daqui de dentro. A gente não pode executar esses exemplos dentro do diretório vendor. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é mover a pastinha exemplos aqui para fora, certo? Então, como que vai funcionar? Os exemplos, né, de cada tipo de transação vai estar aqui dentro e a dependência, que é realmente a SDK, vai estar dentro do diretório vendor, que é a nossa dependência, certo? E aqui, né, no caso, eu vou deixar exemplos mesmo,
mas você pode, por exemplo, colocar um nome de cobranças ou transações para conseguir, né, definir de uma forma aí melhor para o seu projeto, certo? Agora, pessoal, a gente já pode partir aqui para a configuração da nossa SDK, beleza? E o que a gente precisa para configurar? A gente precisa editar esse arquivo .json que está dentro do diretório exemplos, certo? E aqui a gente vai precisar do client ID, o client secret, o certificado que a gente baixou e a definição do ambiente. Sandbox true quer dizer que seria um ambiente de homologação ou desenvolvimento. E o sandbox false seria produção, certo? Eu vou utilizar aqui o ambiente de produção para que a gente possa fazer até um pagamento aqui, né, Jéssica? Isso. Vou utilizar aqui o ambiente de produção, então vou manter aqui false. Vou pegar aqui. Em homologação, vocês conseguem também gerar uma cobrança, mas não vai ser possível fazer o pagamento em caso de teste de webhook, de todas as questões, né? Então, a gente sempre faz o teste em produção com valores baixos, né, da cobrança. Isso, exatamente. E frisando aí que até dia 31 ou 30 de julho, as taxas, né, não tem tarifa nas transações de Pix, através da API. Então, muito interessante para quem está desenvolvendo. Pode fazer, né, os testes em produção, que não vai ter tarifa aí nessas transações. Lembrando também, Guilherme, que esse certificado que é gerado, ele é um certificado gerado por conta. Então, se você tem mais de uma aplicação de Pix, não precisa gerar mais de um certificado, vai ser somente um. O que vai alterar as credenciais, Client ID e Client Secret. Exatamente, bem lembrado. Então, pessoal, vou buscar aqui na minha conta a aplicação que a gente criou e pegar o Client ID de produção e o Client Secret de produção também, certo? E aqui o certificado, né, lembra que eu alterei o nome dele para produção, lá no meu downloads? O que eu vou fazer aqui? Está em produção, né, com o mesmo nome. E aqui um detalhe, pessoal, que é o caminho do certificado. Esse caminho do certificado a gente tem que ter atenção, porque, por exemplo, o Pix, né, os exemplos do Pix, eles estão dentro desse diretório aqui, exemplos, dentro desse outro diretório Pix. E aqui a gente tem cada exemplo aqui, por exemplo, de criar a cobrança ou uma chave. A gente tem esses exemplos aqui, certo? Então, para fazer, no momento de fazer a autenticação, a SDK está configurada para que, se você está executando o exemplo create.php, para acessar esse certificado, a gente precisa retornar um diretório e acessar o diretório certs. Então, isso aqui tem que acompanhar dessa forma, certo? Então, dessa forma que já está funcional, e eu vou inserir o nosso certificado aqui nesse diretório. A SDK já deixa esses dois certificados vazios, para a gente ter um teste, né? Eu vou excluir eles aqui e vou mover esse certificado aqui para dentro da pastinha certs. Ele está, né, com o nome produção. Para ter certeza, vou copiar o nome de produção aqui, né, e colar aqui, ó, tá certinho, .pen. Então, aqui, nossa SDK já está configurada, né, nosso Client ID, Client Secret, o Sandbox está correto, então a gente já pode partir aqui para qualquer consumo de endpoint que já vai funcionar. Então, pessoal, o primeiro endpoint aqui que eu quero mostrar para vocês vai ser o de criar uma chave Pix. Por quê? A gente vai precisar de criar uma chave Pix para
criação da cobrança, certo? Então, eu vou criar uma chave Pix através desse endpoint. E aqui, um detalhe que, para a gente utilizar esse exemplo, a gente não precisa inserir nenhuma informação, certo? Aqui ele já vai fazer o require aqui do autoload, do Composer, que vai carregar todas as dependências, carregar os namespaces aqui, buscar as informações das credenciais que estão no config.json e, né, instanciar a SDK aqui para, então, criar a chave EVP, que é a chave Pix, certo? Então, basta a gente acessar esse código aqui, né, esse arquivo, para gerar a nossa chave Pix. E para isso também eu já deixei aqui o meu projeto no navegador, certo? Vou acessar exemplos, Pix e o diretório key, né? E como eu disse, a gente vai simplesmente clicar aqui que vai ser já gerado uma chave Pix. Bom que a gente já vai testar um erro, uma exemplo falha. aqui. Pessoal. Aqui, né, foi até uma coisa que eu não esperava. Aqui, um detalhe. A criação de chaves Pix tem um limite, né? Pessoa física tem um limite de até 5 chaves Pix e pessoa jurídica até 20 chaves Pix, certo? Mas um outro detalhe que esse endpoint aqui, esses três, né, endpoints que a gente utiliza aqui para criar, listar e deletar, serve somente para chave aleatória, certo? Ou seja, eu posso ter uma chave aleatória e 4 chaves, por exemplo, um e-mail, 2 e-mails, um CPF e um celular. Então, você pode, né, tem que se atentar a isso. Se você tem uma pessoa física, você então tem limite de 5 chaves Pix. Se você listar ali e aparecer somente uma chave Pix, então, e der um erro, assim, como aconteceu aqui comigo, quer dizer que você tem 4 outras chaves né, que estão cadastradas, certo? Então, a gente tem que se atentar a isso também. Então, ao invés de criar aqui criar mais uma chave Pix, eu vou só listar aqui. Eu tenho 3 chaves Pix aqui e mais duas chaves que não são aleatórias, que provavelmente vai ser um e-mail ou um telefone, por exemplo. Então, vou excluir uma delas aqui. Eu vou copiar a chave. Vou vir aqui no meu projeto. Vou deletar ela. Então, aqui na SDK já está tudo prontinho. Basta que eu inserir nos parâmetros, no parâmetro chave, a minha chave que eu quero deletar, certo? Voltar aqui e executar o código. Deu 200, quer dizer que essa chave foi deletada. Então, posso vir aqui novamente e ver que não tem mais nenhuma, certo? Então, agora vamos para a gente aproveitar, né, que a gente está testando outros endpoints aqui, vamos criar, né, mais uma chave aleatória aqui para a gente utilizar no nosso próximo passo. Então, é só executar o create e a gente já criou aqui a nossa nova chave Pix, certo? Então, essa nova chave que eu vou utilizar no próximo passo, que é o grande momento que a gente tanto esperava, que é gerar o nosso querido Pix. E vejam só que simples que é também para a gente criar esse Pix. Vindo aqui, pessoal, voltando aqui para o nosso projeto, eu vou acessar o diretório Pix, Charge, né, que é uma cobrança, e vindo aqui no Create, a gente tem os detalhes para a criação da cobrança Pix, né, que a gente vai utilizar para gerar um QR Code Pix, certo? Aí aqui a mesma coisa, a gente faz o autoload aqui das dependências e nós montamos o body da requisição, onde a gente passa todas as informações
da cobrança que a gente quer passar, né? Aqui vai ter a expiração, que é um tempo, que é um int 32, então você pode colocar de 1 segundo até, né, um número bem grande, vai ser esse tempo de expiração, que é em segundos. Em devedor, a gente tem o CPF, o nome, o valor, a chave Pix, no caso, é a chave da conta do recebedor, que é a nossa, que a gente está gerando, e outras informações adicionais aqui. E um detalhe, pessoal, né, sempre apoiando também na documentação, que aqui a gente, voltando aqui na documentação, na seção de criar cobrança, a gente tem esses exemplos do BORE que a gente pode passar, né, de um devedor com CPF, de um devedor com CNPJ, né, com algumas outras informações. E a gente também tem, né, os campos que são obrigatórios, os que não são. Então, a gente poderia muito bem, né, dar uma limitada ali, certo? Retornando lá, a gente criou a nossa chave Pix, eu vou copiar ela, copiar a nossa chave Pix e colar aqui. O body está pronto, basta a gente executar o nosso arquivo create.php. Eu vou voltar, manter essa página aberta, vai que a gente precisa dessa chave. Então, eu vou voltar aqui no diretório Pix, acessar a pasta charge e o arquivo create.php. Executar ele e voa lá. A cobrança criada com o nosso QR Code, todos os detalhes aqui da cobrança, né? Que aí a gente retornou o TXID. Esse TXID a gente não precisou criar, porque na SDK é utilizado o endpoint que a própria GerenciaNet vai fornecer esse TXID, que é o identificador único da cobrança. Aqui tem o location, que é a URL que contém todos os dados dessa cobrança. No momento de pagar o QR Code, o PSP do pagador vai buscar as informações da cobrança através dessa URL. O status, né, o devedor, mesma coisa que a gente passou lá no border da requisição. E, né, agora que está pronto, seria só pagar, mas aí vocês devem estar se perguntando aí que será que vai ter que ficar, né, preenchendo aqui toda vez na mão as informações? E aí, pensando nisso, a gente, né, a vantagem de utilizar a SDK é que a gente já dá esses exemplos todos prontos, né, com todas essas informações, e bastaria você manipular as informações do seu cliente, né, da cobrança, o valor, o tempo de expiração, manipular ali com o banco de dados, né, informações vindo do banco de dados ou de um formulário para, né, fazer uma cobrança dinâmica aqui sem que você tenha que, né, preencher as informações no código aqui manualmente, né? E pensando nisso, nós vamos aqui utilizar o Postman para simular um formulário, né, como se você estivesse implementando um formulário HTML para o front-end do seu projeto e mandando as informações aqui para o back-end para gerar a cobrança, certo? Então, para isso aqui, eu já deixei o meu Postman aqui aberto, já preparado, certo? Eu deixei aqui duas requisições, que uma vai ser aqui para o formulário para criar a cobrança e depois a gente vai consultar essa cobrança utilizando esse formulário também. Então, assim como no HTML, a gente cria um form com o método post para a gente enviar as informações via post e o action, que é o arquivo que a gente vai mandar as informações. Então, aqui o action no Postman seria a URL. E a URL que eu vou mandar essas informações vai ser justamente essa que a gente utilizou aqui para criar nesse momento. Então, vou copiar ela aqui. Então,
eu vou criar aqui como se fossem os inputs do formulário no HTML. Para gerar essa cobrança, eu vou criar, deixa eu ver, somente 3 campos aqui nesse formulário. Porque vamos imaginar que no seu sistema, no sistema do seu cliente, você já vai, né, provavelmente você vai querer já deixar um tempo de expiração fixo, né? Ou vai vir, né, de um cadastro do seu cliente que está utilizando o seu sistema, vai vir esse tempo de expiração, certo? A chave Pix também, né, vai ser fixa, que é do recebedor, ou talvez você possa colocar essa chave Pix junto aqui com o config.json e puxar ela daqui, certo? E essas informações adicionais também, né, vamos imaginar que você traria de um banco de dados seu para posteriormente manipular aqui, certo? Então, vamos criar aqui um CPF, um nome e o valor. Eu vou copiar aqui esse valor do CPF para esse campo aqui e vou nomear esse input aqui de CPF. CPF, o outro vai ser o nome e valor. Então, eu vou criar mais 2 campos, nome e valor. Certo? E agora aqui a Jéssica, que está me devendo um bom dinheirinho, vou mandar uma que cobrança. mentira, hein? Mentiroso, hein? Vou criar uma cobrança aqui para ela. Um Que não é centavo, hein, muito, Guilherme? que não é muito, né? Nossa Senhora. Brincadeira, pessoal. Vou criar aqui uma cobrança de 1 centavo, certo? Então, vamos imaginar que isso aqui, então, seria o front-end do seu projeto, ali, um formulário, e o seu cliente estaria preenchendo ali o CPF dele com o nome e, né, o valor da cobrança, ou talvez isso aqui poderia estar vindo de um carrinho ali do seu front-end, né, para ir para a cobrança final, né? Sendo assim, a gente está com o formulário pronto, agora a gente precisa receber essas informações, certo? Para isso, eu vou criar as variáveis. Vou criar uma variável CPF, outra variável nome e outra variável valor, certo? E vou instanciar elas aqui. E valor. Aqui, pessoal, então, como a gente está enviando lá no formulário um método post, a gente vai receber ela aqui pelo post também. E elas estão com os mesmos nomes, né? Então, aqui vai ser CPF também. Aqui vai ser nome. E aqui vai ser valor. Aí, pessoal, né, aqui a gente está dando somente o exemplo. Claro que você poderia fazer uma tratativa de validar se o CPF é válido ou validar se realmente está enviando o campo, se não está trazendo ele vazio aqui. Você poderia fazer essas tratativas, né, para poder receber ele no seu back-end e apresentar um erro caso ocorra, certo? Então, tendo aqui, a gente vai receber esses valores dinamicamente e criar a cobrança. Podemos partir aqui para o nosso formulário, certo? E, basicamente, clicar em Send, aguardar um pouquinho e pronto. A cobrança criada. Aqui, né, no seu front-end, você, ao invés de tratar para exibir todas essas informações, você poderia provavelmente escrever algum texto para o cliente pagar o QR Code, exibir somente o QR Code. Né? Aí que essa aqui é a vantagem da SDK. A gente entrega tudo e você manipula da forma que você achar melhor. Então, Jéssica, pode ir. Hora de pagar? Pode. Vamos lá.
ver se eu vou conseguir ler. É um detalhe aqui, ó, que, né, a gente não confirmou que estava vindo certo, né? Ó, veio o nome dela aqui na cobrança, então veio certinho, gente. Prontinho, né? E esse eu não devolvo, não. Isso aí é brinde. É Viu brinde. como que eu não estava devendo? Ele queria até me devolver? Então, pessoal, né? Estando pago aqui, ele tá. Nesse momento que a gente criou, ele estava com o status ativo, né? E agora a gente vai fazer uma consulta desse Pix para a gente ver se realmente foi pago o QR Code, né? E para isso a gente vai fazer uma consulta pelo TXID. Para isso também na SDK existe esse exemplo aqui, o detail.php, né, que a gente basta informar o TXID da cobrança para trazer todas as informações dessa cobrança Pix, certo? Então, né, para ficar mais interessante, eu não vou inserir aqui, eu vou também fazer essa jogada do formulário. Eu vou criar aqui uma variável TXID, vou instanciar ela aqui, recebendo do método post. E vou também criar no formulário o parâmetro TXID, certo? E para isso aqui eu deixei esse outro endpoint. E para isso eu vou usar este caminho, mas agora é o detail.php. E, né, como disse, eu instanciei lá uma variável que recebe o post de um parâmetro TXID. Vou passar ele aqui. E aqui, né, como valor, eu vou passar o TXID dessa cobrança que a gente criou e que a Jéssica pagou. Passando aqui como valor, vou clicar em Send e prontinho. A gente faz essa consulta e exibe todas as informações dessa cobrança que a gente acabou de passar o TXID. Então, a gente pode ver aqui que é a cobrança que eu acabei de gerar para a Jéssica, no valor, né, no valor 1 centavo, e ela alterou o status para concluída. A gente já não, né, essa cobrança dinâmica, com QR Code dinâmico, a gente paga somente uma vez, ela alterou para concluída, e foi inserido aqui esse array aqui do Pix, que é né, o registro do pagamento, né, que é realmente o Pix, né, a efetivação do Pix, que possui o end-to-end e o TXID da cobrança. Então foi isso, pessoal. Né, a gente fez todo esse processo, a gente criou, baixou a SDK, criamos ali a nossa chave Pix, a gente até, com o erro ali, a gente usou outros endpoints da chave e criamos, pagamos e fizemos a consulta. Então, a mágica, né, da SDK é dar essa possibilidade de conseguir manipular de diversas formas para o seu projeto e conseguir adaptar em qualquer projeto que estiver utilizando, não só o PHP, ou nas outras SDKs, funcionando, né, tem o mesmo objetivo. Agora a gente está aí com quase 10 minutos para acabar. Vamos ver se tem alguma uma pergunta. Então, até que você olha aí, Guilherme, só para complementar, a nossa SDK, a gente tem todos os exemplos, tem toda a descrição de status, né, do Pix, então tem todos os status possíveis, todas as descrições desses status. Atualmente, a gente tem SDK de PHP e de Python, né, que tem a opção do Pix, mas a gente tem o Collection também disponível para quem está fazendo em outra linguagem, quem está utilizando. Então, assim, tem os endpoints todos
Se você até quiser abrir o link lá, Guilherme, para a gente mostrar, Boa. tem o link da Collection, que tem todos os endpoints disponíveis. Então, exemplos a gente tem na documentação, só vocês seguirem a documentação e inserir esses exemplos na Collection do Postman, né? Tem uma breve descrição aí de cada um também. Criar cobranças, igual o Guilherme criou uma cobrança, nossa SDK de PHP ela já cria, a gerência NET gera um TXID, mas pode ter casos onde o cliente tem um TXID customizado. Então, nesse caso, a gente tem um endpoint onde o cliente define o TXID. Então, quer implementar isso na SDK, né? Bem simples, tem a Collection aí auxiliando todos vocês. Então, assim, tá bem completinha mesmo e a gente está disponível também para auxiliar nas integrações, nos desenvolvimentos das SDKs aí. Isso mesmo. A questão do TXID que você pode informar, às vezes pode ser o número do pedido, né? Isso. Concatenado, às vezes, com o nome do sistema. Tem várias possibilidades. E como a Jéssica mencionou também, eu tenho aqui, né, a SDK, SDK não, pessoal, desculpa, a Collection do Postman, que eu já importei aqui, e o que a Jéssica mencionou, que o bacana da Collection aqui no Postman, que o próprio Postman gera snippets, né, que são trechos de códigos dessa requisição que está sendo feita. Então, é que ele já oferece várias linguagens, por exemplo, Java, Go, Dart, né, tem diversos exemplos aqui. No caso aqui, por exemplo, da autenticação, que é a principal, né, o primeiro passo que você vai ter que fazer para utilizar a API Pix. Então, a gente consegue obter exemplos de autenticação em várias linguagens aqui, certo? E isso que é o bacana aqui do Postman. Uma forma até de você começar, né, antes da integração, ver como que é o funcionamento. A criação da conta é gratuita, então você pode criar o certificado também, é bem simples. Você gera aí na nossa collection do Postman, ensina, tem o passo a passo de como você insere esse certificado também. Então, antes de qualquer requisição, sempre autenticar, fazer essa requisição de autenticação. O Access Token que vai te retornar, ele tem um tempo de expiração. Então, enquanto ele não for expirado, você pode ir consumindo requisições, né? Então, é bem simples mesmo. Exatamente. Então, aqui vamos para as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui do João Oliveira, que foi como gerar o QR Code do Pix, né? Como que foi gerado o QR Code do Pix? Aqui, pessoal, a SDK, né, na verdade, a API da Gerência NET possui um endpoint que é obter um QR Code a partir do ID do location, certo? Então, aqui na documentação e tanto aqui na collection, a gente tem esse endpoint aqui, que é o gerar QR Code de um ID de um location. Então, quando a gente criou a cobrança, certo? A gente obtém o location e a gente tem o ID dele. Então, para isso, basta a gente pegar esse ID e informar aqui na requisição para obter as informações. Quando você realiza essa requisição, você vai obter justamente essas informações aqui, que é o QR Code. O que é esse QR Code? Esse QR Code é o Pix Copia e Cola que a gente conhece. Bastaria, né, você pode exibir a imagem e exibir o Pix Copia e Cola para o seu cliente copiar, às vezes através do aplicativo mesmo, e já colar lá dentro do banco, né, do cliente pagador para pagar o QR Code. E o outro retorno, que é a imagem QR Code, que é essa string aqui, certo? Essa string, né, a gente, né, não consegue pagar por ela, assim, diretamente. A gente precisa fazer uma adaptação. Essa string é a imagem em base 64, certo? E para a gente gerar essa imagem, o que é feito aqui na SDK? Eu vou aqui no código, no create.
a gente tem, né, no retorno aqui do Pix Generate QR Code, retorna aquelas duas informações, o QR Code e a imagem QR Code. Aí basta, né, você informar a imagem QR Code, essa string, o valor dessa string, dentro de uma tag src do IMG. Então, basta a gente pegar toda aquela string e colocar dentro do IMG aqui, que já vai, né, exibir no HTML a imagem, né, do QR Code, que já vai ser possível o pagamento. É isso. Sim. Tem mais alguma pergunta, ô, Jéssica? Aqui não, a gente não tem mais... Tem um cliente aqui perguntando como que ele faz para receber a confirmação de pagamento. É uma dúvida bem recorrente, né, Guilherme, em relação ao webhook. Então, Exatamente. assim, para você configurar um webhook, na nossa documentação tem um passo a passo, os detalhes, muitas informações de como que você configura o seu servidor para cadastrar esse webhook. Tem questão de um certificado, você podia até mostrar lá, o Guilherme, o certificado que é necessário para a configuração do webhook, seria o certificado CA, que a Gerência NET disponibiliza, né? Uhum. Vou sair aqui da documentação. Deixa eu voltar. Essa questão da configuração do webhook, ela fica na seção de webhook, aí da Exatamente. documentação. Aqui. Deixa eu acessar. Fica aqui na seção webhook, né, Jéssica? Isso. Então, aqui a gente tem, né, os detalhes do que é necessário, o que é necessário o CA, que é o certificado Sim. da Gerência NET, É só que é necessário ter o TLS 1.2. Isso. Esse link disponível aí, você consegue ter esse certificado, né, para inserir nas configurações do seu servidor. Assim, nessa seção do webhook tem todos os detalhes. Hoje a gente não tem tempo de passar por essa questão, né? Porque ela é mais complicadinha, tem mais detalhes. Mas assim, a gente tem exemplos aí, ó, de configuração de servidor. Exatamente. Essa configuração vai variar também de cada servidor, né? Caso Node, Apache, Nginx. Certo. Mas aí qualquer dúvida também a gente está disponível aí para estar auxiliando vocês. Uhum. Teve uma pergunta aqui também, como inserir um ID personalizado para identificação no meu sistema? Aí foi aquela questão que a gente comentou, que é o TXID, né? O TXID na SDK está criando já automaticamente, né? A própria gerência NET que vai criar, né, fornecer o TXID. Mas aí você pode personalizar um endpoint que vai consumir, né, uma função, né, que vai consumir o endpoint que vai ser este aqui, ó. Que na SDK a gente utiliza esse o post, criar cobrança imediata, né? Que aí ele não precisa informar o TXID, certo? E você pode adaptar uma função, né, a gente pode auxiliar isso também. Se você quiser já implementar isso, a gente pode auxiliar você. Basta você entrar lá no Discord, a gente auxilia como que você pode, né, implementar isso, se você tiver dúvida. Mas seria basicamente adaptar uma função para consumir este endpoint aqui, que vai passar o TXID, né, um TXID, por exemplo, o seu sistema com o número do pedido, passando aqui, né? E passando o body da requisição. Mas um detalhe, né? Questão do TXID deve atender uma regex, certo? Essa regex, a gente tem os detalhes dela aqui, ó, na seção criar cobrança. Aqui, ó, o TXID, ele deve seguir um padrão, né, que é essa regex aqui, que são letras minúsculas e maiúsculas e números. Não pode conter nenhum caractere especial, tá certo? Então, qualquer dúvida, se você quiser implementar esse endpoint,
pode entrar em contato com a gente lá no Discord que a gente te auxilia. E o tamanho também, né, do TXID, entre Exatamente, 26 e 35. Exatamente, entre 26 e 35, bem lembrado. Mais alguma coisa, Jéssica? Não, por aqui é só. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem ficou aqui até agora conosco. Se você tem mais alguma sugestão para próximos webinars, traz para a gente aqui lá no Discord, pode abrir um ticket. Se você tem alguma dúvida, quer auxílio para fazer implementações, pode entrar em contato com a gente. Nosso canal do Discord está muito bacana. Tem mais de 900 desenvolvedores hoje nesse canal, fora a equipe da consultoria técnica. Então, tem muita gente para auxiliar. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente também pelo ticket, que a gente vai estar sempre à disposição. Isso aí, pessoal, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. O link do Discord está aí na nossa documentação também, para quem ainda não está participando do nosso canal. O Guilherme vai mostrar aí. A gente tem o link aqui e também tem um link aqui. Pode Isso clicar aí. ali, vocês vão ser direcionados para o Discord. E não só para o Pix também, o canal do Discord está para todos os tipos de cobranças que a gente tem. Tem os canais separados lá. Então, qualquer dúvida que surgir, pode entrar em contato, pode participar desse canal aí que tá bem bacana. Foi um prazer, então, estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Acho que foi muito produtiva, né? E para vocês verem o quão simples, né, gerar um Pix através da gerência NET. Então, mas é isso aí que o Guilherme falou. Qualquer dúvida a gente está à disposição. A gente está o tempo todo lá no canal do Discord, no Ticket. E é isso aí. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite.